Boa noite. Vamos para a nossa segunda aula de 1 Coríntios. Então, fazendo assim uma breve revisão. Alguém assistiu o vídeo quem não veio assistir o vídeo da aula passada? Então, na semana passada, nós fizemos o contexto histórico da cidade de Corinto, vimos um pouco de Atos 18, né, que foi o surgimento da igreja. Então, eu vou passar aqui rapidinho o que nós vimos na semana passada, mas não vou me ater a nada, e para a gente iniciar a aula de hoje. Então, nós vimos a cidade de Corinto. Ela era uma cidade bem importante, uma cidade portuária com 2 portos, uma cidade rica, foi reconstruída, porque ela havia sido destruída em cerca de 46 a.C., depois ela foi reconstruída e então ela não tinha somente influência grega, ela tinha influência romana também, estava sob domínio romano e havia uma influência romana naquela cidade, vários cidadãos romanos e havia uma diversidade de pessoas, né, estrangeiras. Então havia aquela miscelânea. A igreja de Corinto ela foi fundada em qual viagem missionária mesmo? Segunda viagem missionária de Paulo. Foi uma das cidades, né, uma das igrejas que ele ficou mais tempo, acho que só em Éfeso que ele ficou 3 anos. Mas eu acho que o segundo maior tempo foi em Corinto. Era uma cidade politeísta, tinham vários templos, né, como era normal da cultura grega, né, o panteão grego, eles terem vários deuses. A autoria é atribuída a Paulo mesmo. Essa carta ela foi escrita aproximadamente no ano 55 e 56. Paulo estava em Éfeso quando escreveu essa carta. Nós falamos da segunda viagem. Era uma cidade bastante populosa, com um número grande de escravos e de livres. Havia um número também expressivo de judeus, né? E Paulo inicia, como quase todas as vezes que ele chegava a algum lugar, ele começava a pregar na sinagoga. Em Corinto, que ele conhece Áquila e Priscila e começa a trabalhar com eles como fabricante de tenda. Nós lemos Atos 18, depois vocês têm uma olhadinha em Atos 18, e as 4 cartas, que são, na verdade, nós conhecemos 2 cartas escritas, mas nos livros eles mencionam, né, o Paulo menciona essas outras cartas. Nós vemos a menção dessa primeira carta em 1 Coríntios 5:9, que ele fala que já em carta já vos escrevi que não associeis com os impuros. A segunda carta é essa que nós estamos estudando, de 1 Coríntios. É uma terceira carta que é mencionada em 2 Coríntios 2:4, que é a chamada carta severa. E a quarta carta, que é aquela que nós conhecemos como 2 aos Coríntios. Paulo tinha um relacionamento bem intenso com essa igreja. Apesar de todos os problemas que existiam nessa igreja, Paulo mantinha um relacionamento muito próximo. Paulo esteve outras vezes em Corinto, escreveu cartas, enviou
enviou Tito, enviou Timóteo, também a cidade, para resolver problemas que haviam na cidade quando ele não podia estar. Os propósitos da epístola é de reprovar, né, os pecados que estavam ocorrendo naquela igreja. Era uma igreja bem problemática, e responder as perguntas, porque Paulo inicia essa carta devido a algo que a família de Chloe relata a ele, situações que estavam ocorrendo naquela cidade. Então Paulo, um dos propósitos é resolver essa questão da divisão, que nós vamos ver, e a partir do capítulo 7 ele começa a responder alguns questionamentos de uma carta que foi escrita a ele, perguntando algumas coisas. Então ele reprova as atitudes do povo de Corinto, e ele exorta também. Aí nós temos, do capítulo 1 ao 6, nós temos, na primeira parte, do 1 ao 4, é a questão do partidarismo dentro da igreja, e do 5 e 6, na verdade, ele fala da questão da imoralidade, das questões judiciais, do corpo, e o 7 a gente vai ver só a partir da semana que vem, que algumas coisas acerca do casamento. Ficou desconfigurado, não sei porquê, mas ficou desconfigurado no negócio. Então vamos lá. 1 Coríntios 1. Paulo, ele inicia, vamos ler. Alguém lê para mim? 1 ao 4, por favor. Quem achar, pode ler. Prefácio e saudação. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e irmão de Sótenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós, outros, e paz, por parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Edson. Então, Paulo, ele já começa falando que ele foi chamado pela vontade de Deus, porque a gente vai ver mais lá à frente, porque muitas pessoas questionam, né, o apostolado de Paulo. Então ele já chega falando, eu sou apóstolo pela vontade de Jesus Cristo. E menciona também o irmão Sóstenes. E nós vemos um Sóstenes, que era um dos líderes da sinagoga, lá em Atos 18, que havia se convertido. Então, crê-se que este Sóstenes mencionado aqui em Paulo, até porque é comum você mencionar alguém conhecido, né? Se o Djalma conhece o Gerry, eu vou falar alguma coisa relacionada ao Gerry, o Djalma, ele vai entender quem é. Então, acredito que Sóstenes esse mesmo que era da sinagoga, um dos líderes da sinagoga que se converteu. E aí, como é que ele chama essa igreja? No versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, como todos que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele chega falando para aquela igreja quem ela é. Vocês são santificados e vocês são chamados para ser santos, assim como todos aqueles que pertencem à igreja de Cristo Jesus. Ele sabia dos problemas? Claro, ele escreveu a carta sabendo
dos problemas de divisão, de partidarismo, de moralidade. Mas como ele chega nessa igreja? Raça de víboras? Não. Ele chama esses irmãos de santificados e chamados a serem santos. E aí ele diz, seguindo, que ele dá graças a Deus a respeito daquela igreja. Então a gente percebe que Paulo ele ora por todas as suas igrejas. Você vê que ele sempre menciona a oração pelas igrejas que ele fundou, que ele esteve, e ele fala que ele dá graças a Deus por aquele povo, apesar dele, né? E aí ele menciona algo que eu acho muito interessante no capítulo 7, versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê uma igreja problemática, mas uma igreja em que os dons de Deus se manifestavam de um modo como a gente não vê em nenhuma outra, mencionado pelo menos nas cartas, uma igreja que se manifestava tantos dons quanto a igreja de Corinto. Aí ele fala, né, dos que não remetente ele, graças a Deus para aquele povo, e aí vamos seguir. E aí Paulo começa a mencionar a divisão. Ele exorta aquela igreja à unidade. E ele fala, e Paulo fala aqui, ó, ele já começa falando no 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. No domingo, que a gente teve aqui na EBD, a introdução ao livro Pentecostal Reformado, o pastor falou exatamente isso, da questão da nossa denominação, que muitas vezes, dependendo da igreja, divergia da liderança, né? da visão da liderança, por uma visão mais reformada, pentecostal, mais reformada. Então, o que ele foi fazendo? Unificando para que todos falassem a mesma coisa, a mesma língua, tem o mesmo padrão. É claro, gente, que ninguém vai pregar igualzinho, porque tem a questão do temperamento, tem várias coisas, mas a teologia tem que ser seguida daquela forma. Não dá para você, a liderança segue uma visão e um pastor ou qualquer membro seguir uma visão totalmente diferente. É uma coisa assim que eu sempre falo: se você está numa igreja que é uma igreja rígida, se você não quer seguir aquele padrão de rigidez da doutrina daquela igreja, você vai para outra igreja. Porque se você está lá e não está seguindo, você está em desobediência. Então, o que o Paulo chama a atenção desses irmãos? Que todos falem a mesma coisa, para que não haja divergência, porque um está falando uma coisa e um está falando outra completamente diferente. Mas aí qual é o motivo dessas divergências entre eles? Porque havia seguidores de todo tipo, os partidários. Haviam aqueles que eram partidários de Paulo, porque Paulo havia fundado a igreja. Havia que quando Paulo, depois que Paulo vai para Éfeso, Apolo, que estava lá em Éfeso, ele vai para Corinto. E Apolo era o quê? Ele era eloquente, falava bem. Então, a pessoa assim, é do Apolo que eu gosto. Paulo, e nós vamos ver que Paulo, ele fala que ele usou uma linguagem simples. Nós vamos ver nos textos mais à frente, ele fala assim, que ele não usou de linguagem persuasiva, nada.
ele usou de linguagem simples. Então, sai Paulo. E a gente sabe que Paulo, a linguagem de Paulo era uma linguagem difícil, até inclusive Pedro menciona isso. Então, sai Paulo, vem Apolo, eloquente, fala bem, retórica, sabe, né, dar bons argumentos, e aí surge o partido de Apolo. E aqueles, porque não há relato de Pedro visitando a igreja de Corinto, então a gente nem sabe se Pedro esteve em Corinto. E eu acredito que seja mais a turma judaizante que era a turma de Pedro. Afinal de contas, Pedro era o líder, né, o principal lá em Jerusalém. Isso eu estou dando a minha opinião, tá, gente? Mas havia aqueles que eram Paulo, Apolo e Cefas, né, Pedro? E havia outra turma que era a turma de Cristo. E quem, principalmente, né, na nossa geração, não ouviu o povo do Cristo em casa? Eu não sigo mais a denominação, eu não sigo mais a igreja é assim, a igreja sabe, eu sigo a Cristo. Gente, esse é o pior de todo. É o pior partidário de todo. Porque é aquele que se exclui, que se acha melhor do que todos aqueles ali, e que muitas vezes está fora do arraial, só metendo o dedão e criticando. Porque exatamente o que a gente vê hoje, o quadro dos desigrejados é o quê? Falar mal da igreja, não agrega nada, não muda nada, não se esforça para mudar em nada. A igreja tem problemas? Vários, inúmeros problemas, mas nós somos chamados para edificar e não para criticar. Você vê que todas as cartas, seja de Paulo, seja de João, seja as epístolas de Pedro, ele está o quê? Exortando, edificando, tentando fortalecer. E a gente vê que o pessoal que é de Cristo está simplesmente falando mal da igreja e não fazendo nada. Então havia essa, olha só, eu não vou seguir assim capítulo por capítulo, assim, no comecinho, eu vou falar de temas, porque no 1 ao 4 volta um pouquinho, fala de novo de divisões, então eu vou me ater aos temas e não ao capítulo, mas tudo isso está na apostila, e aí eu vou falar do 1 ao 4 as questões que nós encontramos, tá bom? E aí Paulo fala o quê? A importância da unidade. A importância, vamos ler. Do 14 ao 17, alguém lê para mim, por favor? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós, com exceção de Cristo e de Gaio, a fim de que ninguém venha a alegar que foi batizado em meu nome. É certo que batizei também uns da casa de Estéfanas. Além deste, não me recordo se batizei algum outro irmão. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Não botei referência errada, gente, perdão. Não era essa referência não, mas era aquela lá, que fale todos a mesma coisa. Perdão, depois eu conserto aqui essa referência. Os maiores problemas da igreja de Corinto eram o quê? A discórdia e o partidarismo. Paulo ocupa-se dele em primeiro lugar. Paulo já vê que aquele é um problema muito grave. Por quê? A palavra de Deus, ela sempre chama a sua igreja o quê? A unidade. Na unidade, o Senhor ordena a sua bênção. Então, quando o povo está falando a mesma coisa, está em sintonia, as coisas não fluem. Mas quando entra a questão da divisão, seja por qual motivo for, se não está falando a mesma língua, se um grupo não está falando a mesma língua, se o pastor está falando uma coisa e a igreja está falando outra, gente, vai dar ruim. O famoso dá ruim. Vai dar ruim. Por quê? Porque Deus, ele não opera no meio da divisão. E às vezes a gente não entende por que as coisas não estão fluindo, por que não está acontecendo. Porque está faltando unidade. Está faltando o povo falar a mesma coisa.
Isso quer dizer que sempre o pastor ali pode ter razão? Não, mas nós temos que falar a mesma coisa que a palavra de Deus diz que nós temos que ser. Então, muitas vezes é difícil a gente submeter, é difícil, porque nós vamos divergir de opinião sempre, gente, nós vamos divergir. Mas em prol do Evangelho, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas e tentar fazer com que seja sempre o agente agregador, não aquele que divide. Se alguém está com uma palavra de divisão, seja aquele que vai falar, não, vamos fazer o contrário, vamos fazer de outra forma, vamos orar, vamos fazer algo que possa fazer com que uma situação de divisão ela seja transformada. E aí, seguindo ainda no capítulo 1, ele começa a falar da mensagem da cruz. E aí ele começa aqui no 18 falando assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. A mensagem da cruz, ela é a manifestação do poder de Deus. Então, por quê? Por que Paulo fala isso? Por que ele começa falando isso? Qual é o contexto daquela cidade, daquele povo? Grego está ligado ao quê? De que eles gostavam? Não. Como? Não. Mas algo que eles gostavam muito, que é uma característica do povo grego. A sabedoria, gente. De onde são os maiores filósofos? Gregos. Então, você vê que Paulo esteve lá em Atenas debatendo com os filósofos e eles falaram: quem é esse aí que está falando esse monte de coisa, um monte de besteira? Então, eles se orgulhavam daquilo. Tipo assim, flamenguista. Flamenguista é mentira, gente, eu menti, não posso falar. Flamenguista é chato, né não? Porque Flamengo é melhor do que tudo. Então tipo assim, flamenguista, né? Meu time, não sei o quê. Então, para eles, para o povo de Corinto, para o povo grego em si, eles eram melhores. Como eu falei na semana passada, o povo grego é um povo que ele não se submeteu à cultura romana. Por mais que eles tivessem o domínio territorial, né, e o domínio do poderio de guerra, eles não, tanto é que era uma província romana, mas a língua oficial era o latim, mas no dia a dia ali de Corinto eles falavam grego. Nós vemos o quê? O Novo Testamento escrito em quê? Em grego. Então, era um povo soberbo nessa questão de conhecimento, de inteligência, de sabedoria. E por quê? E nós vemos, como nós vimos o contexto da cidade na semana passada, eu falei assim, que todo aquele contexto que nós vimos serviria para a gente entender os problemas da igreja. Então, o partidarismo era o quê? Eles gostavam de um filósofo. Era aquele filósofo que eles acompanhavam. Eles trouxeram isso para a igreja. Paulo tem essa característica, então quero Paulo. Paulo tem essa característica, então vou seguir a Paulo. Então eles trazem isso. E da mesma forma, como Paulo inicia falando da loucura da cruz, por quê? Porque exatamente isso. Para o mundo, gente, a cruz é uma loucura. Perdão, gente, ainda estou trabalhando. Entender por que um líder morreu por um povo iníquo. Morreu para salvar os pecados. Porque a gente... Lucas, obrigada. Então, está um pouco gelada a água e eu estava evitando tomar porque acabava piorando.
Ah, eu quero. Então, eu pensei que tinha que ser. Obrigada. Então, essa questão da sabedoria era algo para eles muito importante. E o que acontecia? Na cabeça deles, aquilo era uma loucura. Por isso que Paulo vai enfatizar que a sabedoria humana, ela não tem nenhum valor para Deus. Porque a pessoa pode ser o maior cabeção, ter o maior número de títulos, conhecer sobre muita coisa. Mas a revelação de Deus, ela é dada para os seus escolhidos, seja ele a pessoa mais simples ou a pessoa mais culta. Quem revela isso é o Senhor. Então não há mérito nenhum para aquela igreja ter conhecimento, porque não é pelo conhecimento que a palavra foi revelada a eles. A palavra foi revelada a eles por quê? Porque quem convence? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence. Então, quando Paulo fala que a mensagem da cruz é loucura, é porque realmente era para eles. E a sabedoria de Deus nas escolhas dos fracos e humildes. Porque Paulo fala assim, ó. Irmãos, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. O que Paulo está falando? A igreja de Cristo não é constituída pelos bambambãs, pelos ricos, não, pelas pessoas simples, por aqueles que o mundo chama de quê? De fraco. O que a pessoa fala da igreja? Só tem velho, pobre e burro, né? Não é isso que falam da igreja. A visão que o mundo tem da igreja é isso. A igreja é para velho, a igreja é para pessoas que não têm cultura. A igreja, tem muita igreja na Baixada, eu já ouvi essa teoria. Porque não tem lazer, então o lazer das pessoas é ir para a igreja. A pessoa não vai entender que a pessoa está na igreja, a pessoa tem envolvimento na igreja porque ela está servindo a Deus, porque ela foi alcançada pelo Senhor. Então, Paulo está mostrando aqui para essa igreja que não há mérito na salvação. Por quê? Há algum esforço humano que faça com que a gente seja salvo? Nenhum. A loucura da cruz. Os coríntios, embora crescem no Senhor Jesus, estavam ainda sob forte influência da cultura grega, no que se refere à maneira de pensar e de interpretar os fatos. Isso é exatamente o que acontece conosco, gente. Por que as pessoas, muitas vezes, dentro da igreja, têm dificuldade com algumas coisas? Porque ela está sob a influência do mundo. Então, aquilo que está no mundo influencia a sua vida ainda. Eles tinham muita dificuldade para aceitar que a natureza humana era totalmente corrompida. E por isso que a loucura da cruz, porque o que a Bíblia fala? A doutrina da depravação total é o quê? Que todos estavam o quê? Mortos em seus delitos e pecados. Todos estavam mortos. Não existe bonzinho. A Bíblia diz que você é terrivelmente pecador. O seu coração ele é terrivelmente corrupto. Então, para eles eram conscientes, como tem muita gente que fala, não, mas fulano é tão bom. E realmente há pessoas que são honestas, trabalhadoras, agradáveis, pessoas que ajudam outras pessoas. Existe um monte de gente aí, mas que não foi alcançado e não vai ser.
características que vão fazer com que essa pessoa seja salva ou não. Porque quem faz isso é o quê? O Senhor, Ele que elege. Na cruz também se manifestou plenamente a santidade e a justiça de Deus, pois Ele ali o puniu pelos nossos pecados. Então, é muito difícil para as pessoas entenderem que, imagine uma pessoa assim, extremamente pecadora, um político muito corrupto, um bandido, um homicida, seja lá o que for. Para uma pessoa que está no mundo, que não conhece a Deus, mas que é extremamente correta, honesta, trabalhadora, na cabeça dela, aquela pessoa que é um homicida, uma pessoa que é terrível, ela é alcançada pelo Senhor, ela é transformada. Na cabeça do mundo, isso não, eles não aceitam. Eles não aceitam que o Senhor pode escolher a pessoa mais vil, porque não é mérito, não é por obras, não é por sabedoria, é simplesmente por uma escolha do Senhor. Assim, a sabedoria dos desígnios divinos foi desvendada na cruz. No entanto, eles viam um que fora condenado à morte e que ainda tem que suportar as mais vergonhosas das punições. Por quê, gente? A crucificação era a mais desonrosa forma de execução, reservada pelos romanos aos escravos estrangeiros. Então, a morte na cruz era uma morte terrível, era uma morte que trazia... Então, como aquele líder que eu estou servindo morreu de uma forma tão vergonhosa? A gente entender isso, gente, é só o Espírito Santo nos revelando, nos mostrando, porque realmente é muito difícil. Um homem natural não vai entender uma coisa dessa. Aí, seguindo sobre a sabedoria humana, toda a sabedoria, a erudição, a retórica não tem nenhum valor aos olhos de Deus. Deus usa homens assim? Usou Paulo. Quer homem com uma capacidade intelectual como Paulo, como Moisés, para escrever o Pentateuco? Gente, para escrever o Pentateuco, que capacidade intelectual é aquela de Moisés? Deus usou homens assim? Usou. Mas isso não quer dizer que isso tenha maior valor que aquela pessoa, tenha maior valor do que a pessoa mais simples que estiver no reino de Deus. Por meio dessas coisas, o homem natural é engrandecido e por isso são um obstáculo à aceitação da mensagem do Evangelho. É exatamente aquilo que a gente acabou de falar. Como é que um homem capacitado, cheio de títulos, vai entender? Isso é um obstáculo, gente. É um obstáculo. Eles não vão aceitar essa mensagem. Para o homem natural, aqui no mundo, é impossível conhecer a Deus em sabedorias e esforços próprios, ainda que ele empregue todos os recursos que tem à disposição. Nós vemos um exemplo, de Agostinho de Hipona. Era um homem completamente capacitado que o Senhor alcançou. E ele, na verdade, quando ele, todo o caminho que ele foi trilhando, é que ele gostava muito, ele foi fazer um curso de retórica e ele ia ouvir pregações. E a partir daí, o Evangelho foi entrando e o Senhor foi se revelando a ele. Então, ele precisou reconhecer, e lá nas suas confissões ele vai confessando muita coisa, desde os pecados lá de criança, porque aquele homem reconheceu a sua, apesar de todo o intelecto dele, ele precisou entender o quão pecador ele era, o quão sujo ele era e o que ele precisou reconhecer esse pecado para ser alcançado pelo Senhor. Sabedoria de Deus versus sabedoria humana. Angélica, quer ler para mim ali o primeiro tópico, por favor? Consegue ler o primeiro tópico?
ler, Lucas? Vendo lá no princípio. Sim. Deus, em sua sabedoria, bloqueou esse caminho a fim de que nenhum homem possa se gloriar e ter conhecido a Deus por capacitação própria. Então, o homem pode conhecer a Deus por capacidade própria? Nessa mesma sabedoria, porém, também agradou a Deus de que o anúncio da mensagem da salvação parecesse loucura ao intelecto humano. O que seria mais incompreensível ao ser humano do que a ideia de um Criador dos céus e da terra ter se tornado homem, ter sido rejeitado, crucificado pelas suas criaturas. Gente, ninguém concebe isso se não for por revelação do Senhor. Acontece que o fato de Deus, do Filho de Deus, ter sido crucificado a favor dos pecadores é justamente o ponto central do Evangelho. E é isso aí, gente. Qual o ponto central do Evangelho? Cristo morreu por nós. E as pessoas não conseguem. Eu não preciso que ninguém morra por mim. Já ouviram isso? Nunca ouviram isso? Não preciso de um Salvador. Se eu fizer muita caridade, na próxima reencarnação vou estar num status melhor. E é assim as pessoas, porque as pessoas não querem um Salvador, as pessoas querem ser Salvador de si mesmo. Com a minha capacidade, com a minha bondade, com a minha caridade, eu vou alcançar isso. Então, por quê? Somente aquele que crê nisso será salvo. E é algo difícil de se crer, na verdade, gente. E aí, o povo pedia sinais de sabedoria. Os judeus exigiam sinais, né? Como confirmação lá do Messias, que eles queriam? Sinais de que Cristo era realmente o Messias. Os gregos buscavam uma sabedoria que glorifique os pensamentos humanos. Vê-lo como loucura. O conteúdo do Evangelho permanece o Cristo crucificado. Então, os judeus pediam sinais. Os gregos queriam o quê? A sabedoria. Gente, por que não gosta de ser exaltado? Você fala, nossa, você é tão inteligente. Nossa, você faz isso tão bem. Você faz um bolo bem. Você faz feita uma festa como ninguém sonha. Você faz isso tão bem. Quem não gosta? Todo mundo gosta de elogio. Então, isso faz bem ao ego. E isso era uma prática para eles. Era muito comum essa questão da glorificação, de a pessoa ser glorificada. E quando você tira o foco de você para o foco de Cristo, quando o pregador tira o foco dele e o foco é Cristo, ninguém lembra do pregador, mas lembra da mensagem. Não é verdade? Então, quando tudo é pela graça, Jesus diz assim, meus filhos foram muito bem criados, foi pela graça. Foi Deus que te capacitou, foi Deus que te deu sabedoria, foi Deus que te instruiu para que seus filhos fossem assim. Não há mérito em você. Quando a gente entender isso, que a glória não é nossa, porque o pessoal às vezes gosta, não, mas eu estudei, eu me esforcei, eu passei um concurso, eu comecei do zero, hoje eu tenho um carro. A gente conta muito isso na teologia da prosperidade, né? Então, como se aquilo fosse mérito. Claro que a pessoa é legal, a pessoa, e a gente gosta, né? A gente gosta de filme de superação, não gosta? De história de superação, daquela pessoa cheia de dificuldade, aí fica, vence, gente, que legal, olha esse, vai contar pro filho, já viu, fulaninho, era assim, olha, ele não conseguiu. Gente, é claro que nós temos que nos esforçar, a gente tem que trabalhar, buscar o melhor, buscar a excelência, mas não podemos nos gloriar nisso e entender que tudo que nós temos é o quê? Pela glória de quem? Glória de Deus. Somente os chamados por Deus que aceitaram sua mensagem pela fé, seja judeus ou gregos, é que o Cristo se manifesta. E o poder e sabedoria divino. Gente, é o Senhor que vai capacitar. É o Senhor que vai trazer essa sabedoria que vem do alto.
Somente pelo seu poder o homem é gerado de novo, e somente pela sua sabedoria é abençoado com todas as bênçãos espirituais. A cruz de Cristo, voltando de novo, a cruz de Cristo, que ao homem natural parece loucura ou fraca teoria, sobrepuja em seus efeitos com larga vantagem o pensar do homem mais sábio e as capacidades dos mais poderosos. Então, aquilo que parece ser loucura, ela sobrepuja qualquer teoria, qualquer pensamento, qualquer ideologia humana. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se em quem? No Senhor. Os coríntios se gloriavam. Em vez de reconhecer com gratidão que tudo que possuía no âmbito espiritual tinha sido origem de Deus e que lhes fora concedido com base na sua posição. Então, o que eles faziam? Nós temos eloquência, nós temos dons, né? Os dons se manifestavam, nós vamos ver isso na próxima aula, na questão dos dons. Então, tudo que se manifestava, eles diziam que era o quê? Por causa deles, e não por causa da graça de Deus, somente pela graça. Paulo confirma, cita as palavras do Antigo Testamento. Vamos lá. Jeremias 9:24, que diz assim: o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Então, se você tem que se gloriar, se glorie-se que você, Deus está se revelando, você está entendendo o poder de Deus. Isaías 45:25 diz: no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Então, se você tem que se gloriar em alguma coisa, glorie-se no Senhor. Se o Senhor te deu um dom, se o Senhor te deu talento, se o Senhor te deu sabedoria, se o Senhor te deu um chamado para oração, para intercessão, isso não é você, é o Senhor. E aí ele volta de novo, né, a exortação à unidade. E continua falando no capítulo 2, finalizando, né, sobre a questão da sabedoria revelada. Então, essa questão da sabedoria dos coríntios influenciava tanto sua vida, o cotidiano deles era tão voltado para isso, que fez com que ele levantasse os partidos. E partidos, né, de A, B ou C, que criou na igreja um ambiente de divisão. Assim, vamos pensar aqui na nossa igreja. A nossa igreja ela começou como? Na casa de quem? Do Ricardo. Aí depois, quem é que veio assumir a igreja? Não, mas quem é que veio de líder? Pastor Gilson. Aí depois, o pastor Alessandro. Aí já pensou, se a gente falasse assim, bom mesmo era quando o pastor Ricardo. As mensagens, a pregação, o jeito dele. Aí vem outro grupo e fala assim, não, que eu gosto mesmo do pastor Gilson. Nossa, na época do pastor Gilson era assim, assado. Aí vem outro grupo e fala, não, pastor Alessandro é uma bênção, homem de Deus. Então, gente, já pensou, se a igreja começa a ter esse tipo de, estou dando esse exemplo assim, da nossa igreja, né, da trajetória da nossa igreja, uma igreja pequena de pouco tempo, se um começa a levantar, não, eu preferia o pastor Ricardo, eu preferia, bom mesmo era o pastor Gilson. Você entende? Quando você começa a criar esse tipo de comentários e fala ali no privado, que
saudade, que não sei o quê. Você vai criando um partidarismo, às vezes inconsciente, não é mal intencionado não. Esse não faz parte da nossa natureza humana. Mas a gente tem que saber que isso gera divisão. É um sentimento contrário àquilo que Cristo fala, a unidade. Eu não me identifico com um determinado pastor, com um determinado líder. Então eu vou orar. Vou orar pelo meu coração e vou orar pelo coração dele. Porque muitas vezes o problema está no nosso coração e não na vida da liderança. Não estou falando que liderança não tenha problemas não, gente. Tem problema com qualquer pessoa. Mas a gente tem que sondar o nosso coração. Pedir ao Senhor assim, essa capacitação para que a gente chegue à unidade e não ao partidarismo. E aí nós vamos ver, Paulo menciona 3 estados diferentes do homem com relação a Deus. Primeiro ele fala do homem natural. Quem é o homem natural, gente? Quem é o homem natural? Se eu falo para vocês assim, homem natural, o que vem à cabeça de vocês? Fala, João. Fala, não. É isso aí. O homem que não crê em Deus, o homem do mundo, o homem que não foi nascido de novo. Então, quando a Bíblia menciona o homem natural, ela está falando de alguém que não nasceu de novo. Aí ele fala também do homem espiritual. E o que é um homem espiritual? Convertido, aquele que nasceu de novo. E quando ele fala do homem carnal, quem é o carnal? Sim. Mas quando Paulo menciona esses 3, o homem natural, o homem espiritual, o homem carnal é aquele crente que não vive de acordo com a palavra. O homem carnal, ele é diferente do homem natural, mas ele também é diferente do homem espiritual. Entende? Então, o homem carnal é aquele que não vive de acordo com a palavra de Deus. Ele creu, mas ele necessita de um processo de transformação. É a conversão, né? O estado de conversão, não. Santificação, porque converte. Você foi salvo. A palavra de Deus foi revelada. Você entende que Cristo é o Senhor, que Ele morreu, mas você vive uma vida ali na superfície. Não sai da superfície, não se aprofunda. Quantas pessoas você vê que o modo de pensar, o modo de agir é totalmente, aquela pessoa crê no Senhor, ela crê na palavra de Deus, mas as suas atitudes são contraditórias à palavra de Deus. Então Paulo chama a atenção porque naquela igreja estava falando assim, eu vou falar como a carnais. Por quê? Porque a característica daquela igreja era exatamente isso. Era um povo de Deus? Era. E como a gente vê isso, gente? Não, é diferente do homem natural. É diferente do joio e do trigo. Porque na igreja também vai ter o joio, que vai ser retirado pelo Senhor. Quando o Senhor voltar, Ele vai dividir. Aquele que estava dentro da igreja, que era joio, que era um homem natural que estava dentro da igreja. Mas aí, no caso de Paulo, o que ele está mencionando é exatamente isso, que o homem carnal é aquele que precisa matar a sua velha natureza. Os coríntios não eram espirituais, eram carnais, pelo fato de atribuir ao pensar humano tal posição. Os coríntios eram crianças pequenas em relação. E hoje, também a gente leu Hebreus 5, e Hebreus também fala isso em Hebreus 5, fala exatamente nisso, sobre aqueles
que estão ainda imaturos na fé, que não têm maturidade. Então, se aquela igreja atribuía a sabedoria, aquilo que era a força deles, eles eram o quê? Carnais, porque eles não aprenderam a depender do Senhor. E nem compreenderam totalmente. E aí, o alimento espiritual, aí que a gente entra no alimento espiritual, que são pessoas que você fala da salvação, mas você não se aprofunda. A gente vê a diferença da epístola aos Efésios. É uma carta completamente profunda. Paulo chega ali e vai. Por quê? Porque aquela igreja estava madura o suficiente para ouvir aquilo. Não que a igreja de Corinto não tivesse recebido a palavra do Senhor. Sim, recebeu, mas de maneira mais ali devagar, porque não pode ter. Sabe que tem gente que não sai do lugar? Que tem gente que começa a estudar a palavra de Deus. Nossa, gente, eu nunca vi isso. E a palavra vai se revelando e você vai vendo que você precisa se transformar, que você precisa de algo mais, e você vai começar a estudar mais, vai fazer seminário, vai buscar bons livros. Por quê? Porque aquilo vai trazer em você um anseio de se aprofundar nas verdades do Senhor. E tem crente, se você perguntar, ele não conhece as doutrinas básicas da fé cristã. Mas é cristão por quê? Porque eu aceitei Jesus. Mas por quê? Qual é a mensagem de Jesus? Qual é a mensagem da cruz? Eu já contei aqui uma história. Um dia eu estava saindo, eu fui lá buscar uns livros na igreja na segunda noite. Aí eu peguei o Uber e aí o motorista começou a puxar assunto comigo relacionado a coisa de igreja. E aí ele falou assim, não, mas eu não posso servir por causa disso, porque eu tenho um pecado muito grave. Mas eu não perguntei qual era o pecado muito grave dele. Mas ele falava que aquele pecado o impedia de seguir a Deus. E eu comecei a falar da palavra de Deus. Eu comecei, gente, isso lá de uma pessoa que é minha casa, que dá uns 10 minutos. Eu falei da criação, falei da queda, falei da redenção. Aí, Deus foi assim, me dando uma capacitação que eu fui falando para ele. Vocês já ouviram falar nisso? Vocês já ouviram falar naquilo? Não sei o quê. Porque todo mundo pega, todo mundo tem essas dificuldades, todos os pecados, todos carecem da... Aí ele falou assim, poxa, nunca ninguém me explicou dessa forma. Não sei que fim deu aquela história com aquele homem, mas eu tenho certeza que aquela palavra alcançou. Então, nós, como cristãos, nós precisamos conhecer o quê? Pelo menos o básico. Em que você crê, por que você crê, como você vai argumentar isso com alguém. Então, lá em 10 minutos, eu fui traçando ali e eu sei que o Senhor falou ao coração dele. Então, muitas vezes, a gente não sai da superfície, alguém te pergunta uma coisa a você. Aí você vai perguntar ao Espírito, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Vai perguntar a pessoa de outra budista, ele sabe tudo lá da fé dele. E os cristãos sabem muito pouco sobre a sua fé. Então, o alimento espiritual, quando Paulo menciona, assim como existe um crescimento no âmbito natural, existe também no espiritual, né, gente? Paulo, na longa estadia entre eles, que ficou 18 meses, pôde ministrar apenas sobre coisas mais simples da fé, que é o que eles chamam de leite. Né? Como lá em Hebreus 5 fala sobre isso também. No início, eles não podiam suportar alimento sólido, ou seja, aspectos mais complexos. Gente, eu lembro as primeiras vezes que eu ouvi falar sobre eleição, na minha cabeça foi assim, não, e volta e lê de novo, não é isso, não aceito, aprendi diferente, e vai e volta até o Senhor me mostrar na palavra dele, até o Senhor me revelar na palavra dele. Então, eu estava no leitinho e Deus foi trazendo comida sólida. E aí, gente, quando você introduz uma comida sólida, quem não está acostumado, vai fazer mal. E para mim foi assim, todo um processo para entender
Então, é exatamente isso que estava acontecendo aqui com esse povo. E aí, a partir do capítulo 5, ele menciona a imoralidade que havia, uma questão que estava ocorrendo naquela igreja. O que estava acontecendo lá? Havia um membro da igreja, um jovem, que estava se relacionando com a sua madrasta, com a esposa de seu pai. E aí, como assim? A igreja não estava nem aí. Sabe, a igreja não se chocou, porque quando uma igreja deixa de se chocar com o pecado, há algo muito errado com essa igreja. É igual aquela frase assim, nos dias eu chamei a atenção de alguém. Nada contra, tá? Eu tenho contra sim, porque isso é pecado. Menciona alguma coisa, sobre pecado, nada tem contra sim. É contrário à vontade de Deus. Se você é crente, você tem que falar que é contra. Se você faz, é problema seu, mas é pecado. Eu tenho contra sim. Essa história de nada contra, fala sério. Crente não pode se posicionar dessa forma. Ou pode? Então, era exatamente isso que eles estão fazendo. Uma vista grossa. E aí, não bastasse estar acontecendo essa situação, vamos lá no capítulo 5. Olha o que Paulo diz. Versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então a questão, aí vou seguindo. Contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Porque além de estar vendo pecado, além de estar fazendo vista grossa, a igreja estava ensoberbecida por causa daqueles. Pessoal, nós somos liberais, então a gente pode. Então, gente, se a gente não começar a chorar pelo pecado, se o pecado não chocar mais a igreja, se a gente começar a ver tudo como natural, como nada contra, a igreja acaba, gente. Não há igreja. Então, era exatamente isso. Porque Paulo falou que nem entre os gentios a gente ouve falar disso. Então, a questão não era só o pecado. O pecado era grave? Sim. O pecado precisa ser tratado? Sim. Mas o maior problema era eles verem um pecado tal e fazerem vista grossa. Gente, no outro dia eu vi uma notícia de alguém envolvido aí no escândalo de Bitcoin e que ficou com milhões de dinheiro de pessoas e o pessoal orando pela liberdade. Coisa errada nisso aí, né? O cara pega o dinheiro dos outros, rouba, faz isso, faz aquilo, e o pessoal está orando. Como assim? Você sabe, você usurpar o dinheiro das pessoas deixou de ser pecado? Então a questão é essa, a forma como essa igreja está encarando essa questão da imoralidade. O problema fundamental da igreja de Corinto não era a imoralidade. Claro que a imoralidade era o problema, mas o maior problema era o quê? Eles aceitarem aquilo de boa. Paulo teve que lembrá-los de um fato que era conhecido por todos. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Quando você deixa um pecado, você faz vista grossa, aí fala assim, mas o irmão faz, que mal há. Uma vez eu fui chamar a atenção de uma irmã sobre assim, mas sabia que eu vi lá no Instagram, ela é esposa do pastor, ela faz isso. Eu falei,
ao pecado, quando algumas coisas passam a ser prática comum que não deveria acontecer, você vai levedar toda a massa. Por quê? Bota um pouquinho de fermento. O que acontece? É exatamente o pecado. Deixa o pecado entrar. Deixa isso, deixa aquilo. Gente, a gente sabe que, por exemplo, vou dar um exemplo do divórcio. Divórcio é algo que pode acontecer? Pode acontecer, gente. Há pessoas divorciadas no nosso meio? Sim. Mas a gente não pode estimular o divórcio. O que a gente tem que estimular? A reconciliação, o perdão. Nós temos que fazer isso como igreja. Há casos que vão ocorrer, há casos de violência, casos sérios até. Mas, se você começa a fazer vista grossa, a gente vê uma quantidade de divórcio no meio da igreja que é quase o meio de todo mundo, gente. E aí a reconciliação e a questão, né, do perdão, do amor, dá trabalho, gente. Se você trabalhar com um casal que está em frangalhos, isso dá trabalho para a liderança, mas isso deveria ser e deve ser o papel da igreja. Isso significa que o pecado nunca deve ser visto como algo isolado. Então, gente, está acontecendo uma coisa, algo que é pecado, algo que aos olhos do Senhor é pecado, nós temos que estar atentos de conversar com o irmão, de orientar o irmão, de dizer não àquela situação e não fazer vista grossa. Por quê? Se abrir mão de um pecado, vão acontecer outros. A igreja é um todo. E como todo, ela é afetada pelo pecado. Gente, não adianta. Se há pecado, se há vista grossa, se ninguém está tentando resolver aquele problema, toda a igreja vai ser afetada. De uma forma ou de outro, num grau ou outro. E aí, Paulo, ele orienta sobre a disciplina eclesiástica. Ele fala que esse irmão precisa ser disciplinado. E uma coisa assim, que eu achei assim, bastante interessante, né? Ele fala assim que ele mesmo, Paulo, está orientando isso. Ele como fundador, ele como alguém que acompanha aquela igreja, ele fala, esse irmão, ele precisa ser disciplinado. E nós não vemos nenhuma penalidade para essa mulher. Então, acredita-se que essa mulher não era cristã. Ele estava se envolvendo com uma mulher que não era cristã. E tem um spoilerzinho que lá em 2 Coríntios a gente vai ver que Paulo falando que é o irmão que se arrependeu, que ele retorne ao convívio da igreja. Então, quando alguém é disciplinado, gente, ele não é disciplinado, né, como nós vimos isso há alguns anos atrás, que era uma coisa assim horrorosa, a pessoa era expulsa da igreja por nada. Quantas pessoas foram expulsas, né, de igrejas? Então, não é isso. Você tem que chamar o irmão, você tem que falar com o irmão se ele quer realmente se reconciliar. Caso aquele irmão não queira deixar aquele pecado e a gravidade daquele pecado, aí sim, ele vai ter que... Por quê? Ele está dando um mau testemunho para a igreja. Ele está manchando o nome de Cristo. Então, se você não quer seguir os padrões da igreja, não faz sentido você estar na igreja. Então, Paulo orienta a igreja a exercer a disciplina naquele irmão. E esse é o objetivo de fazer com que essa pessoa realmente se arrependa, gente. Não é tirar. E aí nós vamos lá em Mateus 18, por favor. É um versículo que a gente usa muito. 18:15. Qual é o título aí desse texto? O que está aí na Bíblia de vocês? Como se deve tratar um irmão culpado. O meu está assim, o perdão do pecado de um irmão. Sim, né? Mais ou menos a mesma coisa.
E diz assim: se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. E o que diz aí no 18? Vocês já tinham reparado isso? Que ele está falando aqui em ligar na terra, em ligar no céu, relacionado ao quê? Tratar um irmão culpado. E a gente usa esse versículo como o quê? Nas nossas orações, aquilo que a gente ligar. Mas não, Cristo está mencionando aquilo ali, a igreja tem autoridade para ligar e desligar. E a gente usa esse versículo, eu estou incluindo nisso, eu usei várias vezes, completamente fora do contexto. Então, seguindo, Paulo fala que aquele que é nascido de novo, ele tem que viver o quê? Ter uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Que qualquer um de nós, gente, qualquer um de nós pode cair em pecado. Todos nós vamos pecar, numa proporção maior ou menor, mas nós vamos pecar. Mas Paulo, porque voltando lá para 1 Coríntios 5, no versículo 9 fala assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com um irmão, dizendo-se com alguém, que dizendo-se irmão for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal ainda não comais. Então, Paulo, quando ele fala para não se associar com os impuros, ele não está falando com os impuros do mundo, não. Ele está falando com aquele que se diz irmão e tem todas essas características. É beberrão, é isso, é aquilo. Tem gente dentro da igreja com essa postura. Então, o que Paulo fala? Se tem alguém dentro da igreja com essa característica, não se associe com ele. E aí a gente deve ficar pensando assim, não, é dentro da igreja que tem gente assim. Então Paulo fala, esse irmão que, como esse, no caso desse irmão que estava se relacionando com a sua madrasta, então Paulo fala que não vos associeis, não é com o mundo não. Do mundo a gente teria que sair do mundo se a gente não iria se relacionar com ninguém. Entenderam? E aí, no capítulo 6, a gente vai encerrar no capítulo 6, tá, gente? Já está finalizando. Paulo censura o litígio entre os irmãos, porque havia irmãos com desavenças e essas desavenças não estavam sendo tratadas pela igreja, e sim eles estavam levando para juízes julgar aquelas causas de litígio entre eles, né? Havia uma briga, uma desavença, um desacordo. Em vez de eles chegarem na igreja, está acontecendo isso, vamos tentar chegar a um denominador comum, vamos tentar resolver isso. O que eles faziam? Eles iam e, gente, olha o escândalo. Olha o escândalo. É claro, gente, que há situações de hoje, né? Você tem que, de repente, entrar na justiça, em determinadas situações. Mas havia situações entre eles que poderiam. E as situações que, se nós tentássemos a conciliação, e se tivesse alguém que ali
para trazer, jogar água, né, no fogo, né, para esfriar os ânimos, não teria, né, chegado ao ponto que chegou, e aí acontecia isso também lá na igreja. Então, o estado carnal dos coríntios manifestava-se também no fato de que alguns deles, tendo contendas, levavam para tribunais do mundo. Paulo confronta esse comportamento também, diz que é totalmente inaceitável, porque como que alguém que não conhece a palavra de Deus, como alguém do mundo, vai julgar as coisas perante os santos de Deus? No final do versículo tem uma indicação de que tais disputas sejam apaziguadas diante do santo. Porque na verdade você está fazendo então. E aí, nesse capítulo, Paulo usa 5 vezes não sabeis. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Por quê? Por que ele usa não sabeis? Porque o povo gostava da sabedoria. Achavam que sabiam tudo. E Paulo vai trazendo cada um. Não sabeis? Não sabeis que não pode se associar com os impuros? Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, durante esse capítulo, 5 vezes, ele usa repreendendo os coríntios, como não sabeis. Vamos lá no 6, gente, aqui no finalzinho. Porque ele inicia falando sobre essas contendas. E aí, a partir do 12, ele vai falando volta de novo falando da sensualidade, de algumas imoralidades. Então ele diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então quem já falou, quem já ouviu falar isso? Eu sou livre. Em Cristo eu sou livre. Eu posso tudo. Não é bem assim. Não é esse tipo de liberdade que a palavra diz. Então Paulo fala, tudo é lícito? Sim. Mas convém você fazer? Que tem coisas que são lícitas, né? Não são condenáveis aos olhos do mundo, mas não convém a gente fazer. Então, é ilegal beber? A Bíblia ordena que a gente não beba. A Bíblia fala não os embriagueis. Ela não condena o uso da bebida. Fala, gente. Quando estava no mundo, usava essa palavra, quando eu disse nem tudo convém. Quando a gente está em Cristo, a gente está em Cristo, então a gente não vive mais a gente vive em Cristo, não é? Deveria, né? O crente deveria, mas lembra que a gente ouviu lá? A gente viu o homem natural, nós vemos o homem espiritual, que deveria dessa postura, e o homem carnal, que ele conhece a palavra, mas vive na carnalidade. E quando a gente vê também a questão do alimento, aqueles que ainda estão superficialmente. Então, a coisa que assim, poxa, precisa estar questionando isso? Sim, para algumas pessoas sim, talvez não para a gente, mas para algumas pessoas sim, entende? Então, não deveria. Mas, por exemplo, a Bíblia condena a ingestão de bebida alcoólica? Não, ela condena a embriaguez. Mas convém. Você está num bar, em alguns lugares, convém? Não convém, gente. Então, eu estou dando esse exemplo como poderia ter sido qualquer outro, né? É ilícito você usar uma veste sensual? Não. É proibido por lei você usar, a não ser que você esteja num país muçulmano, tem que usar burro. Não, mas convém. Tanto homem quanto mulher usar uma veste sensual, porque não é só mulher não, homem também, né? Às vezes se botam umas coisas assim bem sensuais. Convém? Não convém. Então a gente tem que colocar isso tudo. O que convém e o que não convém. Então Paulo fala para aquele povo.
tem que saber ali que era o contexto, como nós falamos na semana passada, no templo de Afrodite, eram 1000 prostitutas cultuais. E a forma de culto era o quê, gente? Se tem prostituta, tem o quê? Sexo. E como é que era a forma de culto? Fazer sexo com as prostitutas. Este era um dos modos de cultuar. Então, nessa igreja, havia aqueles que ainda praticavam isso. Nós vamos ver aqui no finalzinho do capítulo 6, Paulo falando isso. Que aqui, ó, ele fala, né, do 12. Aí ele fala, no 15: não sabem que os vossos corpos são membros de Cristo, e porventura tomariam os membros de Cristo e fariam membros de meretriz? Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele. Então, por que Paulo está falando que aquele que se une à meretriz se torna um corpo com ele? É porque tinha pessoas da igreja se unindo à meretriz, tendo relacionamento sexual. Gente, aquilo ali era o contexto daquela igreja. Eles eram... Isso era normal. E aí a pessoa vem do mundo e até tirar o mundo dele, até ele deixar de ser um crente carnal, tem todo um processo. Como a Dilma falou, mas não deveria pensar assim. Deveria, mas não pensava. Então, esta é a igreja de Corinto, gente. Esse é o quadro dessa igreja. Uma igreja com divisão, uma igreja que fazia vista grossa com a imoralidade e uma igreja que existia muita imoralidade. Nós vamos, na semana que vem, ver outras características dessa igreja. Então, o que a gente aprende com tudo isso? O que a gente aprende com tudo isso? Tudo que nós devemos ser dentro da igreja. E o que a gente aprende com Paulo? O que um líder amoroso, um líder que ama aquela igreja, que cuida daquela igreja faz. Ele exorta, ele aponta o problema, mas ele traz a solução. Ele fala, existe alguém cometendo imoralidade, mas vamos aplicar disciplina. Você está se associando à meretriz, mas você tem que ser você se associando à meretriz, você se torna um corpo com ela. Então, vamos ser um corpo com Cristo. Então, por que a gente está estudando essas epístolas? Simplesmente por estudar, para adquirir? Não, gente, para a gente pôr em prática isso na nossa vida. Olhar para essa igreja e falar assim, o que eu me pareço com essa igreja? Porque a gente aquela igreja não é problemática, aquele irmão é problemático, mas traz na sua vida de coisas que às vezes a gente faz vista grossa, de coisas que a gente deixou passar, de coisas que tantas vezes a gente está tomando leite quando a gente deveria estar com alimentos mais sólidos, de quantas vezes nós somos um crente carnal e não um crente espiritual. A gente traz essa análise para a nossa vida e sair e terminar esse curso um crente diferente de como você entrou em março. Chegou aqui em março, tudo que você viu em Romanos, tudo que você está vendo em Coríntios, tudo que você vai ver nas outras epístolas, tem que trazer uma transformação em nós, senão não faz sentido nenhum. Melhor ficar em casa, assistindo televisão, assistindo série, porque é para confrontar. O curso, ele é para trazer confronto e para trazer principalmente transformação para nós. Tá bom?